Inclusive, ainda uma parte 2 sobre a questão dos católicos serem cristãos, eu acho muito importante citar isso, tá? Eu esqueci de falar isso no outro vídeo, então de maneira breve eu quero falar sobre isso. Para entender, né? Eu até dei, acho que a última aula que eu fiz no Catecismo de Heidelberg com a turma aqui, eu expliquei uma coisa que para alguns irmãos foi uma surpresa, explicando sobre quem são os cristãos na história, não é? O que é uma comunidade cristã? Veja, eu estou falando do que é uma comunidade cristã, pensando nesse aspecto histórico do cristianismo e não pensando em sua fidelidade confessional, tá? Há igrejas mais puras, menos puras, isso tem a ver com sua doutrina e com sua prática, mas não desclassifica essas comunidades, mesmo aquelas menos impuras, como cristãs, não é? Então, a comunidade de Coríntios, por exemplo, era uma comunidade infiel em muitos aspectos, mas e eles nunca foram tratados como não cristãos. A mesma coisa os Gálatas, não é? Que estavam retornando, não é, a confiança em obras da lei e quase que negando a Cristo. Então, Paulo é até duro com eles e eles nunca foram desclassificados de não cristãos, né? Classificados de não cristãos. Então, assim, quando pensamos em cristianismo, estamos pensando nessa manifestação histórica, não é, religiosa. E, historicamente falando, cristãos são trinitários. Então, por exemplo, os credos antigos, não é? Pelo menos os 3 credos ecumênicos, que é onde nós podemos ter uma base realmente cristã trinitária, credo apostólico niceno-atanasiano, os católicos romanos subscrevem, os católicos ortodoxos subscrevem, os luteranos subscrevem, os anglicanos subscrevem, nós reformados subscrevemos, e etc. E é claro que a maior parte dos evangélicos também, mesmo que eles não tenham prática de dizer que subscrevem, porque não tenham essa identidade histórica, mas se você vai explicar para eles a doutrina do credo, eles vão concordar, não é? Se não concordar, fico desconfiado. Então, basicamente é isso. Agora, o que foi surpresa para os irmãos? Eu citei 2 exemplos do Brasil de grupos que não são cristãos. Então, eu tratei católicos romanos como cristãos, por quê? Porque estamos em total acordo com relação à doutrina da Trindade. Isso é cristianismo, tá? Quem não são aqueles que não são cristãos? Testemunho de Jeová. Não são cristãos. E por quê? Porque eles não são trinitários. Eles são unicistas, eles não são trinitários. Eles negam a doutrina da Trindade. Então eles não são cristãos. Isso é um requisito básico para, pelo menos, historicamente, você se identificar com o cristianismo. Eles não são cristãos. Um outro grupo aí, que eu não sei se é uma comunidade ou se é uma banda, eu não sei, que é Voz da Verdade. Eles não são cristãos também, do mesmo jeito. Boa parte dos evangélicos nem sabem disso. Então perceba que muitos atacam o catolicismo romano como não cristão, como se fosse uma outra religião. Eu acho sempre estranho, eu sempre achei estranho isso, porque eu fui criado como católico romano e eu sempre me vi como um cristão. Sempre. Sempre, 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 sempre. Quando conheci o evangelicalismo, eu vi muitas coisas erradas no tipo de cristianismo que eu praticava. Não é? E quando eu conheci a fé reformada, ainda mais. Não é? Vi ainda mais erros, não só no catolicismo romano, como também no evangelicalismo. Então, grupos que negam a doutrina da Trindade, ou seja, que não subscrevem os 3 credos ecumênicos, não são cristãos. Isso aí não precisa nem discutir, não são cristãos. Mas os grupos que pelo menos subscrevem isso, ainda que sejam infiéis e estejam errados, não é, em 90% da sua doutrina, eles ainda são cristãos. Não é? Historicamente ainda se identificam como cristãos. Dá para haver diálogo nesse sentido. Apesar de estarem errados e apesar de o fato de subscreverem historicamente, não é, eles manterem essa confissão histórica, não significa que são salvos. Assim como não significa dizer que porque alguém é reformado é salvo. Né? Então, é mais ou menos por aí, tá bom? Isso não é garantia de nada. Uma coisa é a doutrina, outra coisa é a prática. Se eu digo que eu creio e não pratico aquilo que eu creio, então eu não creio, tá? Mais ou menos assim. Por isso que eu trato católicos como cristãos, não é? Evangélicos como cristãos, etc. Quem negar a doutrina da Trindade, aí sim, eu não quero nem ouvir, não é cristão, tá bom? É mais ou menos assim, beleza? Qualquer dúvida, é só perguntar mais aí, questionar também, fica à vontade.